Olá, meu nome é Daniel e esse é meu colega. Augusto Bicalho, e hoje a gente preparou uma aula sobre corrente elétrica. Primeiramente, a gente vai apresentar dois conceitos que serão muito discutidos nessa aula. Esses conceitos foram conceitos já apresentados, mas são importantes de serem revisados. O primeiro dele é o conceito de carga elétrica, que é a grandeza característica de certas partículas que possibilita a interação eletromagnética e pode tomar valores negativos ou positivos. E o outro conceito é o de eletricidade, que é o conjunto de fenômenos físicos originados por cargas elétricas estáticas ou em movimento, e da interação entre elas. Agora, introduzindo o conceito de corrente elétrica, a gente pode pensar em um condutor. Um condutor geralmente metálico, como a gente pode ver na imagem ao lado, um fio de cobre. Se esse material condutor está em equilíbrio eletrostático, a gente sabe que os elétrons livres em seu interior estão em movimento desordenado. Mas o que seria esse movimento desordenado? Como a gente pode ver na imagem abaixo, o movimento desordenado se caracteriza quando os elétrons em seu interior possuem velocidades em todas as direções. Entretanto, se a gente pegar esse material condutor que possui elétrons em movimento desordenado e aplicar uma diferença de potencial, a gente pode fazer isso por meio de uma bateria, percebe que vai surgir um campo elétrico. Esse campo elétrico vai fazer com que exista uma força elétrica em cada um dos elétrons, o que vai fazer que eles assumam um movimento ordenado. Esse movimento ordenado é chamado de corrente elétrica. A gente pode visualizar esse fenômeno por meio de uma simulação. Nessa simulação, a gente tem um fio elétrico, uma lâmpada e uma bateria. A bateria é responsável por gerar a diferença de potencial. Quando a gente liga o interruptor, a gente percebe que a corrente começa a se mover e, ocasionalmente, acende a lâmpada. Agora, introduzindo o conceito de corrente elétrica, que é a quantidade de carga elétrica que atravessa um condutor em um determinado tempo. A gente pode pensar por meio de um fio, como a gente tem feito nos slides anteriores. A corrente elétrica seria a quantidade de cargas elétricas que atravessam o fio condutor em um determinado intervalo de tempo. Pensando melhor, seria o número de elétrons que atravessa a seção transversal, que seria esse círculo de raio R que depende do raio do fio. E a fórmula que representa a intensidade é essa fórmula, onde I é a corrente, I é a carga, N é o número de elétrons, E é a carga elementar e ΔT o intervalo de tempo. Ok, agora que a gente sabe tudo isso sobre corrente elétrica, a gente precisa saber em relação a qual sentido essa corrente ocorre, beleza? A gente tem o sentido convencional, certo? Esse sentido convencional é ser adotado por quê? Porque quando ocorre o processo de ordenamento dos elétrons, eles tendem a sair de um polo com maior potencial elétrico para um polo que tem menor potencial elétrico. Ou seja, o sentido positivo, o sentido negativo, ok? Só que o sentido real que ocorre o movimento dos elétrons é o sentido negativo. Porém, esse sentido convencional a gente adota simplesmente para facilitação dos cálculos, ok? Tá. E agora com tudo isso, a gente tem dois tipos de corrente elétrica, certo? A corrente contínua, que é quando a sua corrente ela não varia, ela é o mesmo valor o tempo todo, certo? Ela não tem variação ao longo do tempo. Um clássico exemplo disso são as pilhas. Você coloca uma pilha em um aparelho, ela fornece uma corrente contínua enquanto ainda tiver vida útil a sua pilha, ok? Já o outro tipo de corrente elétrica é a corrente alternada. Essa corrente alternada, ela é uma variância. Essa variância, ela se dá de uma forma senoidal, ou seja, funciona mais ou menos como função seno. Vocês já devem ter visto uma coisa em matemática, certo? Seria o nosso gráfico que tem ali. Então, esse exemplo de corrente alternada é muito utilizado na transmissão de energia elétrica entre longas distâncias, certo? Esses grandes postos de energia, esses postos de transmissão que você vê perto da sua casa, volta e meia. Em maioria, essas transmissões de energia acontecem numa frequência de 60 Hz, ou seja, 60 ciclos por segundo. Agora a gente vai apresentar um pouco sobre os efeitos da corrente elétrica em diversas aplicações do cotidiano. O primeiro efeito deles é o efeito magnético. Quando a corrente elétrica percorre um condutor, aparece na sua vizinhança um campo magnético.
Esse efeito é facilmente comprovado da detecção de uma agulha imantada de uma bússola, quando posicionada próxima ao condutor. Esse fenômeno será devidamente estudado em eletromagnetismo. Outra aplicação desse efeito seriam os eletroímãs, quando você usa uma corrente elétrica para gerar um ímã. Um outro efeito é o efeito térmico, ou mais conhecido como efeito Joule, que é o que vocês também vão estudar posteriormente. Ele trata-se de quando essa corrente elétrica ela ocasiona uma troca dessa energia em uma energia térmica, certo? Então, o que acontece? Acontece um aquecimento devido a corrente passar ali no fio, de modo geral, para vocês entenderem. Isso pode ser muito visto em chuveiros, chuveiro elétrico da sua casa. A resistência do seu chuveiro nada mais uma corrente que está aquecendo sua água. Ou os ferros de passar em roupa, que também acontece o mesmo processo. Esses ferros Outro efeito é o efeito químico. Quando a corrente atravessa uma solução iônica, pode ocorrer eletrólise, isto é, o deslocamento e a descarga de íons negativos e positivos, respectivamente, para os polos positivo e negativo da bateria, que promove a corrente. Esse efeito aparece na galvanização de materiais, cromação, prateação e niquelação. A gente pode ver na imagem abaixo uma imagem que exemplifica a eletrólise da água, a decomposição da água em gases oxigênio e hidrogênio por passagem de corrente elétrica. Tá, outro efeito que a gente pode ver da corrente elétrica é o efeito luminoso. Esse efeito você consegue visualizar ele bastante em lâmpadas fluorescentes na sua casa, ok? O que acontece? A corrente elétrica ela necessita de um meio para transitar, certo? No caso, algumas vezes o seu fio, só que no caso da lâmpada, ela é vapor de sódio. Então, quando os elétrons livres passam por esse vapor de sódio, esse movimento da corrente elétrica faz com que haja troca entre energia cinética e energia luminosa, dando a luz, provocando o efeito da luz na sua casa. E por último, o efeito fisiológico, quando a gente tem casos onde um organismo vivo, geralmente a gente, entra em contato com a corrente elétrica. E ela produz contrações musculares conhecidas como choque elétrico. E foi isso. Esses são os conteúdos que a gente trouxe para vocês de corrente elétrica. Espero que ajudem vocês. Obrigado pela atenção.